nós estamos de volta. Que bom que você continua aí com a gente, sabe? Eu estava pensando no intervalo agora de fazer um convite para vocês, tendo em vista que essa iniciativa da Arquidiocese, do ITEL, do Instituto de Teologia, está oferecendo um curso de extensão universitária. O certificado vai sair pela OCDB. Do que é? De Pastoral Judiciária. Você que é membro de uma comunidade, não precisa ser necessariamente membro da pastoral familiar, mas se preocupa com essa questão dos casos difíceis, de divulgar, por exemplo, para o nosso povo que existe um tribunal que faz o processo de nulidade matrimonial, trabalhar lá na base para poder instruir os casais que querem entrar com esse processo. Pois é, esse curso vai ser oferecido para vocês. Então vocês podem procurar, podem me procurar a Arquidiocese, que esse curso de pastoral judiciária é numa vertente canônica, do direito canônico, sobretudo para trabalhar a questão familiar, a questão de casos difíceis. Então vocês podem nos procurar e o curso é toda primeira sexta-feira do mês, de segunda a sexta, começa agora em agosto, começa às 19h30, tá? Curso de pastoral judiciária. Procura a Arquidiocese, procura a sua paróquia, mais informações e esse curso promete ser vai dar uma contribuição muito grande, sobretudo para esses casais que estão em situação e querendo regularizar um pouco sua situação. Muito bem, então, esse segundo bloco, nós vamos responder então as perguntas que vocês nos trazem, né? E é sempre bom a gente perceber que há o interesse, né? Há o interesse de muitos de vocês e com perguntas que às vezes a gente acha, poxa, não faz sentido a minha pergunta, eu não vou fazer. Mas às vezes faz sim, né? Porque muita gente tem essa pergunta na sua mente. E nós vamos começar hoje o segundo bloco com uma pergunta da Luzia. A Luzia é lá do bairro Nova Capital. Olha que interessante a pergunta que a Luzia faz. Pode rezar o terço na hora da homilia na missa? Atenção, Luzia, por que esse costume se criou? Vocês sabem que um tempo atrás, as missas todas rezadas em latim, né? E o nosso povo, de certa forma, acompanhava, vamos dizer assim, os ritos, né? De maneira um pouco mais passiva, no sentido de não compreendendo tudo aquilo que se dizia. O terço se tornou, durante esses ritos que eram realizados, né? A alternativa que muitas, sobretudo as senhoras, né, encontraram para vivenciar um pouco esse momento de oração. Mas hoje, é óbvio que vocês vão encontrar gente que vai justificar isso. Tá? Hoje, cada um acaba escolhendo, e o relativismo entrou também dentro da igreja, e cada um defende o que defende, ignorando o concílio, ignorando o caminho da igreja, porque a igreja dá alguns passos no desenvolvimento da sua reflexão. Então tem gente que vai justificar isso, Luzia, mas é absolutamente incongruente, sem significado, se nós temos que estar em comunhão com Cristo, como eu falei agora há pouco. A comunhão com Cristo significa que agora a missa em vernáculo, ou seja, a gente deve, o Concílio Vaticano II falou de uma participação plena, cônscia, efetiva, ativa dos ritos sagrados. Então é importante que nós estejamos, primeiro, no primeiro momento da missa, atentos à liturgia da palavra. Você vai rezar o texto na hora que você está ouvindo a palavra de Deus? Né? Estranho, né? Aí depois o que acontece? Acontece a consagração, que tem uma belíssima oração eucarística, né? Da qual você e eu somos convidados, você que está na Assembleia, no caso, né? A dizer amém. O que significa amém? Sua assinatura. Você vai assinar o que você não ouviu? Você vai assinar alguma coisa sem ler? Então, vejam, o amém é a sua assinatura. É dizer, olha, eu concordo, é isso mesmo. Assim seja, eu estou concordando. Como que você vai concordar se você está rezando o terço enquanto está sendo feito? Né? E outra, é um corpo que se celebra. Tá? É todo mundo que celebra. Padre, o senhor vai celebrar hoje sozinho? Não, eu vou presidir. Eu tenho uma função dentro da Eucaristia. Você também celebra. Tá certo? Eu falo isso sempre para os ministros. Você também celebra. É o corpo que celebra. Você não vê? Depois que incensa, quem preside, incensa o presbitério, incensa-se a Assembleia. Cristo está presente no corpo.
todo o corpo, cabeça e membros. Então como que é que você vai estar desligado numa outra ação de devoção? E outra coisa, o terço é uma devoção, a missa não. Tá? Tá bem claro? O terço é uma devoção. Louvável, meu Pai do céu. Maravilhosa, até porque ali a gente medita, né? Os grandes mistérios da nossa salvação. Mas esse mistério acontece ali no altar. Acontece ali, na nossa frente. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, como é que você vai? Você vai para o Calvário e fica rezando o terço na hora? Não, você vai acompanhar, vivenciar, né? Fazer a experiência da Eucaristia. Não é só aqui, é vivenciar tudo o que está acontecendo ali, tá? Então, não faz sentido você rezar o terço na hora da... só que aqui você perguntou, né, Luzia? Desculpa aqui até, eu falei da missa em geral. Mas a Luzia pergunta na hora da homilia. Meu Deus! Tem que ser muito ruim essa homilia para você começar a rezar o terço, né? E pode acontecer, né? Você sabe que o povo reclama muito, de modo geral, das nossas homilias, né? E de fato, coitado do povo, né? Tem homilia de padres que muito sofrida. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Eu me cuido muito com relação a isso, mas também não vou me colocar aqui como modelo. Às vezes é cansativo. Mas você não pode rezar o terço na hora da homilia também. Por quê? Porque você imagina, o padre ele está pegando a palavra de Deus, é como se ele pegasse essa palavra, trouxesse para a nossa vida, para a sua vida. Então é hora de atualizar a palavra de Deus na sua vida. Você vai rezar o terço durante esse tempo? Não, é um tempo muito bonito. Porque a palavra de Deus agora, o padre vai trazer a palavra de Deus para nós. Vai ajudar você a ruminar essa palavra. Trazer essa palavra à minha vida. Então não tem sentido, né, Luzia? Você tem que ouvir. Eu diria até um pouco é falta de educação também, né? O padre está falando. Então a escuta. Essa é a hora da escuta. Então não dá para você desviar sua atenção. Então, mas eu concordo, Luzia, que os padres precisam melhorar muito suas homilias. Mas também não dá para fazer uma desfeita dessa, né? Ficar rezando o terço enquanto o padre está falando lá, né? Isso é não faz sentido aqui, tá? Tá bom, Luzia? Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. E agora nós vamos para a pergunta da Vitória. Parece que a Vitória a Vitória nos mandou essa pergunta que chegou hoje. E a Vitória é lá do Jardim TV Morena. Uma saudação para todo o pessoal lá do Jardim TV Morena. Olha que é muito interessante a pergunta da Vitória. Qual a melhor maneira de evangelizar nossos amigos que não acreditam em Deus? Grande desafio, Vitória, porque às vezes naquela ânsia que a gente tem de entender a evangelização como quase que impor, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, ou seja, o tiro sai pela culatra. Primeiro, saber que Deus ama todas as pessoas, cada um de seus filhos. Eles têm que se dar conta desse amor de Deus. Como que você faz para uma pessoa se dar conta do amor de Deus? Atraindo ela para esse amor. Então não é com falando ali o tempo inteiro no pé. Você tem que se converter, você tem que se converter. Quem daqui não está em processo de conversão? Eu estou em processo de conversão. Você não está? Todo mundo está em processo de conversão. Então, primeiro, amar essas pessoas. Porque Deus ama. Deus não espera ela ficar boazinha para amar. Deus já ama. Então, o Papa Bento XVI, eu vou usar aqui uma frase que o Papa Bento XVI, eu amo essa frase do Papa Bento XVI. O cristianismo se propaga por atração. Como que você atrai as pessoas para Deus? Tornando esse amor de Deus atraente. Levando as pessoas ao encontro. Primeiro pelo seu testemunho, né? Por quê? Você se sobe num pedestal e quer moralizar. Olha, você está errado. É óbvio que a pessoa encontrando a luz vai se dar conta de que ela precisa retomar o caminho. Mas você não faz isso acusando. Você faz primeiro mostrando o amor de Deus, o amor que Deus tem. Paciência, oração, orando por esses amigos. Tendo o momento oportuno e os momentos inoportunos, diz Paulo, porque a evangelização nós devemos fazer a todo tempo, colhe as ocasiões para você evangelizar. Em que sentido? Às vezes surge um assunto
Às vezes surge uma oportunidade em que você vai fazer o quê? Vai dar seu testemunho. Mas não olha o modo como você vai falar. Você é amigo. Você não se sente uma pessoa superior porque você crê em Deus e porque você é participante da religião. Não. Você tem que mostrar para a pessoa o amor que Deus tem por ela. Tá? É isso. A evangelização, a fé acontece, eu dizia isso ontem na homilia, Vitória, o encontro de duas liberdades. A liberdade de Deus, a liberdade da pessoa. Então, não se faz nada, malhando, tá? Às vezes a pessoa mesmo vai se dar conta pelo erro, por aquilo que aconteceu na sua vida, que ela deu uma cabeçada, sabe? E ela se deu conta que ela precisa mudar de direção. Aí você vem como um instrumento de Deus. Mas sabe por quê? O que eu digo? Tomar cuidado, que esses instrumentos, é tudo, a gente pede para ser instrumento da graça de Deus, porque quem converte a graça não sou eu, não. Aliás, se as pessoas ficarem esperando de nós, é muito perigoso. Eu não sou a luz, dizia João Batista, vocês lembram? Eu não sou a luz é Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Porque, gente, nós somos falhos. Nós somos essa porcaria que somos, né? Desculpa falar assim desse modo, né? Modo de dizer. Nós somos frágeis. Não dá para as pessoas sustentarem a fé delas em nós. E quem faz o caminho de volta para Deus no coração das pessoas? Deus. A graça, né? A graça dele. Tá? Então a gente precisa estar consciente de que nesse processo é pedir a Deus que eu seja instrumento e trabalhar, Vitória, por atração, atrair as pessoas, né? Atrair. Não é proselitismo, vender placa de igreja. Não. Nós temos que levar as pessoas para Cristo. Tá? Em Cristo, a fazer parte de um corpo. Aí tudo fica mais bonito. Você viu a ordem das coisas? Levamos as pessoas a Cristo. Aí ele percebe que tem uma comunidade de irmãos. Aí, entendeu? Você já vai levar para a comunidade, você vai ver os defeitos. Vida de comunidade não é fácil. Tá? Uma novidade para alguém? Não. Mas aí a gente tem que pensar que o fundamento da vida em comunidade é o Espírito que nos une, a comunhão que se constrói em torno do Cristo, né? Então a maneira de evangelizar primeiro é amando as pessoas, não os defeitos delas, tá? O erro vai sempre combatido, mas a pessoa vai sempre amada. Filho, volta para casa, né? Volta para casa. O pai que espera. Eu vou dar um exemplo para terminar aqui, Vitória. O pai da parábola, né? Ficou lá todo dia esperando, deixou a liberdade do filho, tá, filho? Você quer herança? O que eu posso fazer? Mas depois espera todo dia. É uma espera orante, né? A espera do respeito. E atenção, quando vê que o filho faz um gesto, corre. A parábola é fantástica, porque fala que o filho vem andando, capengando, porque coitado. Nem comendo bem estava, né? Se lascou na vida, se deu mal, sua liberdade levou ele a comer. Não conseguia comer nem lavagem de porco. Agora vem o pai, fala que quando o pai avista o filho, ele corre. Então veja, é esse Deus que nós acreditamos. Então quando você vê a pessoa parando para pensar, para refletir, vai lá, Vitória, fala, pede para Deus e Deus vai te dar as palavras certas para dizer, tá? Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Eu não sei se a gente tem tempo de mais uma pergunta, mas é bem rápido, né? É essa pergunta aqui. Eu acho que nós podemos... Deixa eu ver se eu pego uma aqui, que nós só temos 3 minutos agora, antes do intervalo. Aqui, essa aqui vai ser mais rapidinho. Neuza pergunta, faz um ano que a pessoa não confessa. Pode receber a comunhão? Diz que essa pessoa tem 80 anos. Olha, você sabe que o fiel, depois de 60 anos, ou num caso de doença, ele tem um direito. O direito de receber a comunhão em casa. Para isso existem os ministros extraordinários da comunhão eucarística. E nesse caso, o próprio ministro aí na comunidade, Neuza, tem que fazer o quê? De quando em quando indicar para a pessoa, olha, a senhora quer Páscoa, Natal, sobretudo na Páscoa. Desculpem. A senhora quer a visita do padre aqui? O padre vem para atender a confissão. Eu normalmente, Natal e Páscoa, eu pergunto para os ministros, vocês têm algum doente, alguma pessoa, alguma idosa que quer a visita do padre, que quer confessar? Tá, Neuza? Procura o padre aí da sua comunidade, procura os ministros e com certeza... isso vai ser disponível. Cada um ano, pelo menos pela Páscoa da ressurreição, se diz, né? O mandamento da igreja, confessar-se. Né? Seria importante, de quando em quando, se isso é possível. Ou tem muitos casos que a gente vai visitar, a pessoa recebe a unção dos enfermos,
onde você, se a pessoa tem condições e ela quer, ela também confessa, mas está incluído nas graças que são próprias do sacramento da unção dos enfermos, o perdão dos pecados. Nesse caso, né, a pessoa já recebe tudo, aspas, brincando um pouquinho no pacote, né? Inclusive o perdão dos seus pecados. E a pessoa está pronta para a comunhão. Mas é bom sim, tá? Perguntar de vez em quando, falar para os ministros da Eucaristia têm essa orientação, olha, de quando em quando, olha, a senhora gostaria da visita do padre, né? Uma confissão, gostaria de fazer uma confissão? Eu acho que isso é importante, nós temos que atender o nosso povo. Eles foram à igreja, agora a igreja vai a eles. De certa forma a igreja está neles também, né? A igreja que vive seu momento de final, né? Do seu caminho aqui, a igreja também é com eles, está neles, né? Mas a gente vai lá para dar esse consolo e essa força para os nossos idosos, para os nossos doentes. Tá bom, Neuza? Muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. E nós vamos agora então para a nossa pausa, para o nosso intervalo e já voltamos, tá? Com perguntas muito interessantes depois do bloco. Não saia daí!